Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Nenã. Eu sou a Maria Fernanda, essas são minhas colegas Adriana e Caroline, e hoje nós vamos discutir um tema que atravessa séculos de história, mas que ainda é pouco falado: o papel e impacto das mulheres na política externa e nas relações internacionais da América Latina. Quando falamos em política externa, ainda imaginamos salas de negociação dominadas por homens. Termo e gravata, decisões tornadas a portas fechadas, e como se a racionalidade, a estratégia e o poder tivessem um gênero. E para aprofundar essa conversa, recebemos a professora Tâmia, que é graduada em Relações Internacionais pela PUC Rio de Janeiro, doutora em Relações Internacionais pela USP, professora orientadora do Nenã e coordenadora de pesquisa do Observatório da Política Externa Feminista Inclusiva. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente debatendo um tema que é tão relevante para a atualidade e sobre o qual eu me debruço já há mais de 10 anos. Então, espero que a conversa seja produtiva para todo mundo que está escutando a gente hoje nesse podcast. Tá, e para começar, já vou perguntar por que você acha, na sua visão, por que a política externa foi historicamente construída como um espaço majoritariamente masculino? Quais são os fatores sociais e institucionais que explicam essa exclusão estrutural das mulheres e de papéis decisórios na política? Bom, Carol, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, né, para entender essa dificuldade, os desafios, sejam eles, né, evidentes ou não, da entrada e da participação da mulher em instituições vinculadas à política externa, é a diferença que existe entre espaço público e privado. Então, historicamente, as sociedades entendem que o espaço público é um espaço ocupado por homens, é um espaço em que a figura que se senta na mesa de negociação, ou que fala em nome do Estado, ou que se comporta de maneira a defender os objetivos nacionais do seu país, essa figura é uma figura que representa valores como racionalidade, frieza, coragem, e que historicamente são, né, adjetivos associados à figura masculina. Em contraposição a isso, a figura da mulher historicamente então foi associada a um espaço mais privado, o espaço da casa, a mulher, né, a mãe, a cuidadora, aquela que fica no domínio ali do ambiente do lar. Consequentemente, os valores associados a essa imagem são valores que não pertencem ou não cabem, não se encaixam a esse mundo masculino que, né, tradicionalmente é o mundo da política. Então, acho que a partir desse entendimento muito básico, né, para quem estuda gênero nas relações internacionais, é possível começar a refletir sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam de participar desse domínio, né, político que é a política externa. E acho que outro ponto também interessante para a gente iniciar a nossa conversa é entender que, não só no caso brasileiro, né, mas de uma forma geral, a política externa é considerada, né, o espaço onde a gente trata de alta política. Então, são os assuntos mais cruciais, mais delicados, mais sensíveis trabalhados pelo Estado dentro do sistema internacional. E, historicamente, mais uma vez, né, olhando para esses adjetivos que eu acabei de mencionar, esse espaço, portanto, é um espaço que, na ideia e na representação das sociedades, é um espaço masculino. Apesar de que a disciplina das relações internacionais, durante muito tempo, advogou a favor de uma disciplina que era neutra em relação a gênero. Então, a disciplina de RI justificou a ausência de mulheres, né, pela narrativa, né, e pelo argumento de que se trata de uma disciplina neutra, que não tinha nada a ver com gênero. Isso, na verdade, hoje cai por terra, é bastante questionado, e a gente sabe, né, que o Estado, a sua estrutura, né, os pilares dessa estrutura são pilares que negligenciam a participação não só de mulheres, mas de outros grupos marginalizados, né, afrodescendentes, LGBTQIA+, e por várias categorias que não apenas a categoria de gênero, né? Então, a gente também tem outras categorias como raça, classe, etnia, que, né, são camadas de exclusão, digamos assim, e que vão dificultando a presença da mulher nesses espaços. Bom, agora eu queria saber de que forma que esse código próprio que existe dentro da diplomacia, com as suas normas linguísticas, acadêmicas e comportamentais, atuam como um mecanismo de inclusão e de exclusão dentro do campo das relações internacionais.
Bem legal essa pergunta, Mafê. Eu acho que a gente, né, aprende quando a gente começa a se debruçar sobre essas questões nas relações internacionais, sobre a importância de entender a relação eu versus o outro. Então, o que é isso? Toda vez que a gente pensa na estrutura, né, da diplomacia brasileira, a gente imagina como é que essa, né, diplomacia, como é que a ideia de Brasil, ou com o comportamento desses diplomatas, ele é construído em relação a algo que, né, está fora ou que não é. E eu acho que a linguagem, os costumes, né, toda a tecnicalidade que vem agarrada, digamos assim, né, com a memória do Itamaraty, ou o próprio glamour, né, de que é participar da diplomacia brasileira, ela ajuda nessa construção da identidade, né, do que é o Brasil e de quem que o Brasil quer ser no sistema internacional. Dito isso, eu concordo super com vocês no sentido de que essa imagem de que a gente precisava de um Itamaraty forte, mas blindado, de um Itamaraty que, de alguma maneira, conseguisse manter a rigidez, apesar das mudanças político-partidárias ou, né, de mudanças contextuais graves, como foi a questão, né, de mudança de império para a república, depois, né, para o regime militar, e depois redemocratização. Então, diante dessas configurações e dessas rápidas transformações, o Itamaraty começou a advogar, né, que ele possuía um perfil, de alguma forma, isolado dessas mudanças mais profundas que a sociedade brasileira enfrentava. Esse discurso ele está automaticamente ligado com a exclusão das mulheres e de outros grupos minoritários da participação, né, do Itamaraty. Então, estudos muito bem fundamentados que existem, então disponíveis aí para serem acessados, mostram que o perfil do diplomata brasileiro é um perfil de elite, é um perfil que vem dos grandes centros, é um perfil de homem branco, que tem alto nível de estudo, porque afinal de contas é super difícil, né, entrar, é um concurso público altamente competitivo. Então, são camadas de exclusão, né, que não só para o grupo, né, de mulheres e meninas, mas também para outros grupos que acabam dificultando, né, uma composição mais diversa, uma composição mais plural e uma composição, eu te digo, né, que realmente represente a sociedade brasileira. Porque, no final das contas, né, quando a gente tem representantes que falam, né, em nome de apenas uma parcela da população brasileira, a gente tem uma política pública que é mal representada. E esse é o caso da política externa em várias das instâncias, né? Claro, totalmente. Eu queria falar um pouco justamente dessa diversidade na política, porque quando falamos da presença feminina na diplomacia, muitas vezes pensamos em um perfil muito específico, um perfil elitizado, mulheres brancas, formadas nas melhores universidades. O que falta para essa representação ser realmente diversa? Também bem interessante essa pergunta, Adriana. Eu acho que a gente, né, apesar dos desafios, e eu já pontuei vários deles aqui na nossa conversa, a gente vive em um momento de abrir as portas do Itamaraty, né, e de questionar essas estruturas sólidas e rígidas que por muito tempo impediram a sociedade como um todo de observar aquilo que estava acontecendo lá dentro. Então, eu lembro exatamente quando eu entrei na graduação, nos idos de 2004, e era aquilo, uma coisa muito glamurosa, ninguém entendia direito o que se passava lá dentro. As pessoas que tinham o mínimo de entendimento sobre o comportamento dos diplomatas eram pessoas que conheciam diplomatas ou que, né, tinham na sua família um histórico. E me recordo de um amigo que falou assim: se você não tem algum conhecido ou se você não tem nenhum parente, é muito difícil você saber o caminho das pedras. E eu acho que, de fato, isso, né, durante muito tempo foi a norma, digamos assim, o modus operandi. E as mulheres, portanto, né, acabavam tendo enorme dificuldade. Existe um documentário que chama Mulheres na Diplomacia, que foi divulgado, na verdade, amplamente, inclusive pela embaixadora Irene Vidagala, que esteve aqui na SPM conosco para fazer essa divulgação desse documentário. E ele mostra as barreiras que foram, né, sendo quebradas ao longo do tempo para a participação dessas mulheres. Mas, como você bem mencionou, né, apesar de termos, hoje em dia, um número maior, então uma representação quantitativa maior comparativamente ao início do século XX, há que se entender que ainda há um número, né, grande de mulheres brancas que vêm da elite brasileira.
Como fazer para mudar isso? Eu acho que a gente está num caminho, né, de refletir, de falar, de debater, de questionar, de realmente abrir as portas para entender que a política externa ela é uma política pública. E como toda política pública, ela está à mercê do nosso monitoramento, da nossa prestação de contas enquanto sociedade. Então, cabe a nós realmente fazer esse reconhecimento de por quê? Porque esse número baixo, porque dentro desse número baixo, um número alto, né, de mulheres que representam uma parcela, né, pequena da população brasileira, que é a classe média alta, e que vem dos centros urbanos. E ainda temos, né, a consideração geográfica como um dificultador. Hoje não tanto mais, eu acho que como na nossa época, na época que eu entrei na graduação, né, que o acesso hoje em dia à informação é muito mais democrático do que quando, né, eu era uma estudante de graduação. Hoje a questão da inteligência, né, artificial, né, do uso com sabedoria das ferramentas que hoje existem, isso democratiza o conhecimento e permite que a gente pense, né, no lugar dessa mulher pelos diferentes rostos dessas mulheres. Então, não pensar no lugar de uma mulher específica para assumir um cargo específico, mas pensar quais os rostos diferentes, quais as vozes diferentes que podem ser incluídas nos diferentes cargos. Então, a gente está... E aí eu costumo dizer, quando eu dou disciplina de gênero e falo sobre esse assunto, a gente está no momento de colocar esses, né, de pensar no plural, de todos esses conceitos e categorias que durante muito tempo foram considerados no singular. Então, era a mulher, a voz, a experiência, a diplomata. Não, né? A gente tem que pensar na diversidade dessas vozes. Bom, agora a gente vai abordar nos exemplos de fato de mulheres que chegaram ao poder. Nos últimos anos, aqui na América Latina, tiveram mulheres que chegaram aos mais altos cargos, como a Michelle Bachelet, a Cristina Kirchner, a Dilma Rousseff, a Laura Chinchilla e agora, atualmente, a Claudia Sheinbaum no México. Quando uma mulher chega ao poder, há realmente uma mudança nos aspectos da política externa, ou o sistema acaba deixando de lado e neutralizando as suas agendas e ideias? Bom, eu acho que para responder essa pergunta eu tenho 2 pontos. Acho que o primeiro ponto é a importância numérica, quantitativa, ou seja, da representatividade. Isso, em termos simbólicos, é importantíssimo para as sociedades e principalmente para as gerações que estão aí por vir. Né? Então, quando a gente pensa em mulheres alcançando os mais altos postos, né, chefias de instituições e departamentos importantes dessa alta política, isso passa uma imagem, né, não só para o momento atual que a gente vive, mas fica como um registro histórico para as gerações que estão vindo, que se olham, que vêm e se espelham mesmo como modelos, né, de tipo, eu quero ser. Eu quero ser igual, eu quero seguir os mesmos passos. Então, acho que a questão da representação tem um ponto que precisa ser celebrado e precisa ser reconhecido, que é o ponto, né, da imagem, do símbolo, do servir como modelo. Mas isso acho que a gente não pode ter como dado, né, e sentir um pouco de conforto a partir do momento que a gente vê as mulheres chegando nesses espaços. E aí eu chego no segundo aspecto que eu queria trazer para tentar responder essa pergunta. No caso, por exemplo, da Cristina Kirchner e da Dilma Rousseff, existem estudos que muito ancorados, né, na questão, né, nas áreas de marketing, de imagem, questão mais identitária, que fizeram comparações interessantíssimas, mostrando como essas mulheres elas foram criticadas, né, a partir de determinados estereótipos. Então, a Dilma ela era criticada por ter trejeitos, né, que se associavam a uma figura masculina, então ela foi taxada muitas vezes, ela foi sofreu bullying em diversas instâncias, né, justamente pelo comportamento, pela fala, pela atitude, e que colocavam a Dilma, né, muito mais como, né, chegando mais próximo de um espectro ali de traços do gênero masculino do que feminino. A Kirchner era o oposto, né? A Kirchner era, de uma forma muito jocosa, tratada como a Barbie da América Latina, porque se vestia de rosa, né? Porque estava sempre mais histérica, falando... Então, olha que curioso, né? Assim, mesmo quando essas mulheres elas assumem espaços importantes dentro da política, né, quem olha e quem se incomoda com essa chegada das mulheres a esses espaços, vai tentar, mais uma vez, colocá-la dentro dos grupos específicos, né? Então, é quase como se fosse de um jogo de pertencimento, né? Então, olha, você não pertence aqui a esse espaço,
e você está destoando, está desviando do comportamento padrão. Então, ou você é histérica, ou você não sabe o que você faz, ou você é uma Barbie, ou você, né, leva adiante as visões do seu marido, no caso do Nestor Kirchner, ou você é do outro lado, do outro espectro. Olha, você é quase, né, uma figura masculina. E aí temos exemplos históricos. A Joana d'Arc, por exemplo, é um exemplo histórico disso, né? De como a mulher precisa se masculinizar para chegar nesses espaços, o espaço da política, o espaço da guerra. A Maria Quitéria, que teve, né, uma nossa famosa Maria Quitéria aqui na história brasileira, que teve que fingir, né, e adotar um nome masculino e se esconder para tentar, né, participar dos conflitos. Então, isso não é novidade. E eu volto a dizer, acho que é importantíssima a participação dessas mulheres, mas vejo isso também com um pouco de cautela e acho que a gente precisa, de fato, ter óculos mesmo, né? Uma visão de gênero muito atenta a como essas mulheres vão ser entendidas e colocadas nesses espaços. Bom, perfeito. Eu queria falar um pouco de outras figuras que não são presidentes, necessariamente. Eu queria falar um pouco da Maria Corina Machado, que é um exemplo, e como figuras como ela e outras ativistas latino-americanas estão transformando o conceito de legitimidade política em um continente marcado por autoritarismos. Acho que a questão do autoritarismo, né, essa virada conservadora para a extrema-direita é pauta central para qualquer discussão, né, que toque e que vai resvalar nos assuntos da América Latina. E uma das, né, questões mais cruciais de todo esse movimento é o ataque às normas de gênero, né, o ataque ao direito das mulheres, das meninas, e principalmente em pautas sensíveis como direitos sexuais e reprodutivos, a questão do aborto. Então, a gente sabe que essa é uma seara espinhosa, independente do partido político que você se situa, que você se entende, para a região parece que é um mapa, né, e é uma região campo minado, né, trabalhar com essas agendas. Não à toa, a gente tem visto, desde aí, pensando na campanha presidencial norte-americana, com a Kamala Harris, né, passando para, né, as campanhas mais recentes aqui da América Latina, a resistência mesmo e a pouca proatividade desses líderes políticos de usar, por exemplo, o termo do feminismo, por considerá-lo muito polarizado e que mexe muito, né, com preceitos e com ideias, né, já que estão bastante estabelecidas na cabeça de um eleitorado. Então, não é fácil você virar a chave, né, da cabeça de uma pessoa que foi socializada. E quando eu digo socializada, imaginem, ela foi educada, né, para pensar de uma determinada forma, ou ela frequentou instituições religiosas também que auxiliam nesse processo. Então, é a educação, é a religião, é o próprio Estado brasileiro, com todos os seus recursos, que de uma certa medida, ensinaram essas pessoas a pensarem, né, quais são essas caixinhas, né, para, de uma forma mais didática aqui, passar para vocês. Então, o que seria, né, o comportamento esperado do gênero feminino, o comportamento esperado do gênero masculino. E tudo isso para dizer que quando, né, a questão da Venezuela vem à tona e a gente tem essa figura importante, feminina, falando, né, contra o regime vigente e se posicionando como uma voz que vai tentar, de alguma maneira, sacudir as estruturas, isso dá uma potência muito forte. Eu acho que nem só para pensar na questão, né, da mulher na política, mas uma potência do que é possível em termos de alternativa a esse movimento conservador, da extrema-direita e autoritário. Então, aqui acho que eu iria para um pensamento um pouco mais amplo, né, de tentar pensar na figura, né, da Mariana como mais uma figura que representa uma voz alternativa, um caminho de transformação diante das estruturas que a gente tem hoje, que têm se mostrado insuficientes, né, para conter esses movimentos autoritários e conservadores. Bom, agora voltando mais para o Brasil também, aqui o Itamaraty é mais conhecido por essa tradição mais elitista, masculina, e mesmo com certos avanços, as mulheres ainda são minoria nos altos cargos diplomáticos. Quais seriam as barreiras que ainda persistem e o que precisaria mudar para que o Brasil tivesse uma política externa genuinamente mais inclusiva? Bom, tem um esforço grande hoje, né,
inclusive dentro do próprio Ministério das Relações Exteriores, de chamar atenção para esses números que são baixos, né? E não estou só falando do número de mulheres de uma forma geral, mas o número de mulheres em cargos de chefia. Eu acho que isso é notório dentro de um país que, apesar de estarmos em um governo que lançou, né, o governo do Lula 3.0, que lançou as expectativas de que esse seria um assunto mais presente, né, nas discussões, ou que teríamos, de fato, mais atenção para esse tipo de assunto, não é o que a gente tem observado, né, não é o que está, na prática, evidente. E aí os números, eles revelam isso, que, portanto, ainda existe uma barreira objetiva, né? Ou seja, os números não mentem, as mulheres não conseguem alcançar paridade com os homens dentro da estrutura do Ministério das Relações Exteriores, e tem a questão das barreiras invisíveis, né? Que os números também mostram isso, de uma certa forma, que elas entram, mas elas não conseguem atingir os cargos mais importantes, né? Os cargos de alto escalão. Dito isso, o que pode ser feito? Bom, existem estudos, né, pressionando. Existe hoje, aqui eu vou fazer a propaganda do Observatório de Política Externa Feminista Inclusiva, que é o observatório que eu faço parte, juntamente com outras 2 professoras, a Paula Drummond e a Bruna Soares. E a gente tem um papel de trabalhar em conjunto com a Associação de Mulheres Diplomatas do Brasil, justamente produzindo conteúdo, produzindo relatórios, produzindo policy briefs, tentando chamar atenção para a importância, né, primeiro, da baixa representatividade e, segundo, de termos, né, uma política externa mais plural, mais diversa, mais inclusiva. Né, no caso, o nome do nosso observatório é Observatório de Política Externa Feminista Inclusiva, né, que é para adotar, para além da questão do aumento quantitativo, é entender que a política externa e qualquer mudança da política externa deve adotar uma metodologia interseccional. Então, o que é interseccionalidade? Que é um conceito hoje que é super famoso, e a gente, né, precisa entender as raízes, as ideias que estão por trás disso. Bom, interseccionalidade é uma visão, né, uma abordagem que nos chama para compreender o papel de homens e mulheres na sociedade para além dos gêneros. Então, é a importância de entender que essas categorias, elas estão se somando. Então, a questão de gênero, a de raça, de classe, de etnia, de idade, são todas camadas que, quando a gente observa a posição de um indivíduo na sociedade, a gente vai ver que a posição de uma mulher branca é diferente da posição de uma mulher negra na sociedade brasileira, né? Que a posição de uma mulher branca deficiente é diferente de posição de uma mulher, né, negra, mas que não é deficiente. Então, isso é interseccionalidade, a gente começar, né, a entrar nesse mundo para entender as diferentes nuances, experiências e necessidades. E eu acho que produzir material sobre isso, realizar debates, instigar o pensamento, sair mesmo da nossa zona de conforto e das nossas caixinhas fechadas é um importante passo para a gente ter uma política externa que seja mais inclusiva. Eu sei que você falou sobre várias alternativas sobre como quem está de fora do Itamaraty pode fazer isso, mesmo vocês que são do observatório e tudo mais, mas você acha que do Itamaraty, da parte do governo mesmo, alguma política pública já acontece, algum incentivo, qualquer coisa nesse sentido que venha de fato, enfim, tanto do Ministério das Relações Exteriores quanto do governo, algum esforço de líderes que estão ali na política do Brasil? Bom, o discurso oficial é que sim, né? Então a gente, se for cavar, digamos assim, levantar, fazer um mapeamento do discurso oficial, é um discurso em que, né, no governo atual há uma inclinação para ser um país pró-normas de gênero. Historicamente, o Brasil participa de eventos multilaterais para defender, né, o avanço de políticas né, que protejam e promovam o direito das mulheres e das meninas. Então, o Brasil, né, no âmbito, por exemplo, da ONU, é um promotor de normas, ou se coloca, pelo menos, como um promotor de normas de gênero. No âmbito regional, no mesmo sentido, né, a gente, inclusive, assinou a Declaração sobre Política Externa Feminista, juntamente a outros países que possuem política externa feminista. Então, lembrando, o Brasil ele não adotou oficialmente essa nomenclatura. Outros países da região já o fizeram, México, Chile, Colômbia, mas no caso brasileiro a gente se coloca como um país disposto a dialogar.
Eu acho que essas iniciativas, elas são interessantes, elas abrem, digamos assim, né, o espaço para uma reflexão crítica sobre o que é ter uma política externa feminista, por exemplo, né? Será que todo mundo que está nos escutando sabe o que é ter uma política externa feminista? Acho que pouquíssima gente sabe. Era o que eu ia né? perguntar. O que é uma exatamente o que é. E aí não é uma definição única, é um movimento que, na verdade, começou com a Suécia e depois ganhou tração no sistema internacional. Hoje em dia já temos, né, vários países que adotam essa nomenclatura ou que, né, se colocam como países sensíveis a esse debate. E a ideia é entender, né, e esses países, a partir do momento que eles se conectam com essa agenda, eles entendem que as ações tradicionais de política externa não são suficientes para lidar com os desafios e com as crises contemporâneas. Então é isso, pensar na relação de um Estado com o outro no sistema internacional, sem entender os impactos que isso tem para as sociedades e para os grupos e a vulnerabilidade que pode causar medidas que não façam uma interpretação de gênero, é altamente prejudicial. Então, vou dar um exemplo, talvez, para ficar mais prático. Uma ação de cooperação internacional, né? O envio de ajuda humanitária. Se isso é feito sem uma lente de gênero, isso pode ser altamente prejudicial para o país. Ou um país que ajuda militarmente conflitos, então que, né, manda tropas e armas militares. Será que esse país, de fato, está contribuindo para uma solução pacífica e duradoura? Ou esse país está aparecendo ali no jogo do tabuleiro internacional mais como um complicador do que como um facilitador? Então, esse tipo de perguntas são perguntas que a abordagem de uma política externa feminista se faz. Então, eu volto a dizer, não existe consenso sobre o que seria uma política externa feminista, mas há, em certo sentido, uma convergência de que precisamos de alternativas aos métodos tradicionais e de que essas alternativas passam por maior representação de mulheres, mais recursos para essas atividades ou essas iniciativas que levem em questão, né, a consideração de gênero, a observação, né, a promoção de direitos. Então, esses pontos, eles são, de uma certa forma, trabalhados dentro de uma orientação de política externa feminista. E aí, só para a gente voltar para o Brasil, então, não, né, declarou oficialmente, mas o Brasil participa de vários desses momentos, eu acho que isso é importante. E o último elemento é que a gente tem um cargo que foi criado no governo Lula, uma alta representante de gênero, que é hoje em dia, né, ocupado pela diplomata Vanessa Doutos Farias. Inclusive, ela está, né, atuando em várias iniciativas que tangenciam a COP30 para trazer esse tipo de discussão, né, para o evento que vai acontecer, né, nas próximas semanas, na cidade de Belém, de onde eu sou. Né? Então, essas talvez sejam as medidas mais interessantes que o governo brasileiro tem feito, não só de um resgate histórico de se, né, posicionar como um ator pró-gênero, mas também como um país que, nesse Lula 3, houve, né, uma intenção de reconhecer a importância desses debates e criar um cargo, uma institucionalidade para pensar nisso. É suficiente? Não é suficiente, né? Precisamos de muito mais, mas eu acho que talvez eu, né, tenha começado a responder sua pergunta, Carol, mas acho que a gente precisaria de uma outra conversa de podcast sobre as medidas. Pode deixar. Marca então já. Ou um cafezinho, Carol. Pro, agora já finalizando, que o nosso tempo tá acabando, mas se você tem alguma dica ou alguma sugestão para as jovens que sonham seguir a carreira diplomática ou acadêmica nas relações internacionais, para elas não se sentirem desmotivadas, para elas persistirem e quererem ocupar esse espaço. Olha, recentemente eu olhei, assim, estava passando pelo Instagram e vi várias páginas de diplomatas brasileiras e eu comecei a seguir e confesso que achei bastante inspirador, né? Seguir essas mulheres que já estão lá dentro, que traçaram um caminho. Achei que essa foi uma contribuição interessante da rede social, né? A gente estava falando sobre isso no início da nossa conversa, né? Da sabedoria de usar as redes sociais a nosso favor. E eu acho que esse é um ponto, acho que de buscar inspiração, referência nessas meninas e mulheres, né, que já entraram e que conseguiram traçar um caminho e que hoje representam o Estado brasileiro e que hoje fazem, né, a política externa brasileira. Me pareceu, né, um caminho interessante para
uma geração que carece de personalidades, né, que inspirem. Então, a gente hoje, né, eu como professora em sala de aula, acabo percebendo muito isso, que tem tanta gente falando tanta coisa numa infinidade de assuntos que a gente acaba se perdendo, né, no sentido de filtrar um pouco disso. Então, acho que eu diria isso. Eu acho que, né, saber um pouco eleger e entender, né, que quem está lá, né, apesar de estar numa estrutura fechada, né, que como toda estrutura, né, de Estado, com um discurso técnico e com uma história, né, que aí eu estou falando, né, também no âmbito da instituição militar, que também se parece um pouco, né, nesse sentido, tem suas dificuldades, tem seus desafios, tem suas barreiras, mas que tem gente lá tentando fazer diferença. O segundo ponto, eu acho que a questão, né, do conhecimento mesmo, da sensibilização. Então, acho que o que vocês estão fazendo hoje é super louvável, é muito guerreiro da parte de vocês, é corajoso, de trazer essa pauta mesmo para um debate, e acho que sermos humildes no sentido de dizer, olha, esse é um assunto difícil mesmo, né, mas eu estou disposta, eu estou aberta a entender. Acho que esse é um outro caminho, né, de inspiração, de olhar mesmo para esses possíveis, né, espaços de atuação, como a diplomacia brasileira, ou mesmo, né, tangenciando ali a chancelaria, que também é uma outra opção, como espaços que às vezes a gente não conhece muito bem os meandros, mas que também estamos dispostos a entender mais, e falar mais, e discutir mais. E conhecimento nunca é demais, né? Então, muita leitura, né? Prestar atenção nos professores. Mas, enfim, acho que é isso, né? E participar de eventos, né? Conversar com quem já tentou, está tentando. Acho que essas são, talvez, as minhas pequenas e tímidas dicas. Talvez vocês hoje em dia saibam mais já até do que eu. Mas espero ter ajudado para quem quer seguir a carreira na diplomacia brasileira. Com certeza. Eu acho que eu ouvi isso de alguém que também tem domínio no assunto e você é formada em RI. Eu acho que até no nosso primeiro dia de aula, eu lembro que você falou isso e dá um alívio, assim, todo mundo se olha e fica, nossa, que bom, que legal, porque nem todos nós professores são formados em RI e a gente até tem menos professoras mulheres, então acho que quando a gente viu... Eu lembro que eu olhei assim pra Mariana e a gente ficou, nossa, que legal. Então, acho que, enfim, só de você já ocupar esse espaço, assim, já é inspirador, claro. E, enfim, as contribuições também foram ótimas. Eu adorei o bate-papo. Acho que todo mundo aprendeu muito aqui. Foi realmente muito agregador pra todo mundo. É um assunto que... Às vezes, a gente olha de maneira superficial e pode achar que tem uma ideia, mas tem muita nuance, né? Uhum. E é interessante mesmo. É um assunto que é inacabável, na verdade. Mas... Exato. Acho que é isso, gente. Obrigada, professora, por aceitar o convite, pelo bate-papo incrível. Obrigada às meninas. Muito obrigada, Pro. Muito obrigada. Foi um prazer. Foi, assim, de verdade, muito bom escutar tudo que você trouxe pra gente, porque você, igual, você é especialista no assunto, né? E além desse bate-papo que você já trazia um pouco dentro da sala de aula, e escutar mais aqui foi muito bom e interessante. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite aqui, em geral, por responder nossas perguntas. Muito obrigada. E, em geral, você é um exemplo de que é possível para nossas mulheres. Então, isso é uma coisa incrível para nós. Muito obrigada, meninas. Eu que agradeço. Eu tentei transformar um bate-papo mais didático, espero ter conseguido. E é isso, contem sempre comigo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.